dê o like. O planeta depende disso. Agora para mais uma leitura de e-mails aqui no PeeWeeCast, começando pela mensagem PeeWeeCast 153, porque o Homem do Norte fracassou. Olá pessoas, meu nome é Fabrini, 25 anos e sou de Rio das Flores, Rio de Janeiro. Fabrini é um homem ou uma mulher? Pode ser um sobrenome. É Fabrini Almeida dos Reis Bastos. Fabrini, então eu acho que é... Vamos tentar descobrir. Ó, primeiramente gostaria de dizer que conheci vocês através da lista do Telecine. Inicialmente achei que fosse um canal gringo. Acho que minha cabeça associou com o PewDiePie. Mas, como estava do lado da lista do Rapadura, que conhecia o podcast, decidi procurar vocês em meu agregador e foi amor à primeira vista. Depois de maratonar o podcast que fui conhecer o canal. Caraca, esse caminho aí é maluco, hein? Conheceu a gente pelas cinelistas lá do Telecine, foi pro podcast e depois foi pro canal. Eu acho bizarro quando a pessoa fala conheci vocês pelo Inteligência Limitada. Eu acho bizarro quando eles falam conheci vocês pelo Spotify e aí fui pro YouTube. Agora, pela lista do Telecine, essa eu não esperava. Essa é nova. Ó, e continuando aqui, sobre o podcast, algo que não mencionaram foi que o Homem do Norte saiu ao mesmo tempo em algum streaming da gringa. Ou seja, já estava em 4K na internet assim que estreou no cinema. Isso é muita verdade, né? Realmente esse filme aí tinha uma galera que já tava assistindo ele em casa, em alta, e era isso aí. Mas assim, também se essa galera fosse no cinema, isso ia mudar muita coisa, né? Eu acho que não, pra ser sincero, mas faz sentido, né? E ele segue aqui. Outro problema foi a data de lançamento. Vocês mencionaram a competição com o Doutor Estranho. E pra gente que mora no interior, nem teve competição. Não tinha na minha cidade nem a opção de assistir The Northman e nem na cidade vizinha. E nem em nenhuma cidade um pouco mais longe. Eu ia ter que desembolsar quase R$100 pra conseguir assistir esse filme no cinema em alguma cidade maior da região. Isso sem contar o valor do ingresso. E mesmo querendo muito, não rolou, né? Realmente. Pois é, cara. Isso é foda, né? Eu até tava conversando com o Dali sobre isso aí, sobre o lançamento de alguns filmes, como aquele A Todo Momento, Toda Hora, Todo Instante, aquele que eu nunca vou saber falar o nome do filme, tá ligado? Sim. Ou Northman, ou qualquer outro filme mais indie, assim, que, pô, não tem lançamento no Brasil, né? Os caras fazem um lançamento muito cagado e o cara não consegue assistir, velho. Aqui no Brasil é muito mais fácil recorrer à pirataria do que assistir no cinema. E isso é muito triste, né? As produtoras, as distribuidoras, parece que elas fazem questão de que seja assim, entendeu? Por isso o lançamento é muito atrasado. Aí já tá, tipo assim, a galera já tá comentando há 3 meses e o filme tá chegando aqui agora. Esse filme Everywhere... peraí. O nome do filme é Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Eu quero muito assistir esse filme e já tem ele pra baixar. Só que eu não quero ver na minha casa, eu quero ver no cinema. Então eu vou aguentar. Só que essa porra só lança no dia 23 de junho. É muito atrasado. Puta merda. Ó, e ele finaliza aqui falando... Tá com refluxo, hein? Tu tá com refluxo desde ontem. Tá acontecendo, Léo? Cara, eu não sei. Tá foda. Minha voz tava muito ruim, eu tava mal da garganta, agora eu tô com refluxo. Eu acho que eu vou morrer. Não morre, problema. Senão eu vou ter que encontrar um substituto. Já tá difícil encontrar editor, imagina um substituto. Ó, e ele ou ela continua aqui falando. Acredito que muita gente deve ter passado por isso. Uma pena, pois Robert Eggers é meu diretor recente favorito. E ver aquele filme no cinema o deixaria ainda melhor. Enfim, vou encerrar aqui para o e-mail não ficar muito longo. Um abraço apertado e continuem o bom trabalho. Mesmo falando mal de tudo que eu gosto, adoro vocês e racho o bico toda vez. #Restore the Snyderverse. Não! E agora vamos para o meu PWC 153. Faltou um momento, eita porra! Oi, Léo e Miguel, tudo bem? Meu nome é Mariana, sou de São Paulo e tenho 26 anos. Ainda não terminei de ouvir o podcast sobre The Northman. Estou no minuto 34 enquanto escrevo. Mas antes de ouvir o podcast, eu tinha 0 críticas ao filme. Mas vocês me fizeram perceber uma coisa. Eu queria muito mais violência. Não me apego a fatos históricos ou a estrutura simples do roteiro, então nem vou falar delas. A questão é que para um filme mais 18, ele me entregou pouca violência. Para mim, os maiores exemplos são a cena do sacrifício, em que o protagonista mata o sacerdote e pendura ele de ponta cabeça no altar, e a cena em que eles encontram os corpos dos amigos do herdeiro formam um cavalo. Foi mal, mas não lembro os nomes. Ali eram cenas que eu queria uma câmera mais parada. Eu não queria uma piscadela de cena explícita. Eu queria tempo para olhar, me horrorizar e gravar aquelas
cena como se fosse uma pintura. Ter aquele choque de eita porra! Pode ser que faltou um pouco da violência, porque de fato eles só dão uns flashes assim daquele formato de cavalo, né? Sim, eu concordo com ela, eu concordo. Pior que tá certo. Eu senti falta de um impacto, tal qual a cena da morte do Oberyn em Game of Thrones, sabe? Senti mais falta ainda no final. A morte do herói poderia ter me roubado o ar, mas não roubou. Cara, isso é muito bizarro. Esse podcast eu falei pro Miguel que a gente acabou, sei lá, eu acabei não falando do filme. Me perdi nesse negócio. E o final de Northman foi muito decepcionante pra mim. Eu achei realmente uma quebra de ritmo muito grande ele ter entrado na casa, ter matado a mãe dele e o seu irmão lá, e depois a gente ter tido aquele momento de respiro até eles chegarem no vulcão e terem aquela batalha que não me tirou o ar também, que eu adoraria que tivesse sido como a morte do Oberyn em Game of Thrones, mas não foi. Pra mim, o final do filme não chegou naquele ápice que eu também esperava. Assim como a Mariana, eu também queria ter chegado nesse final e ter falado caralho, mas eu não falei isso. Bom, é curioso, né? Porque pra mim aconteceu esse negócio, né? Eu realmente me empolguei, não sei se foi a trilha sonora, se foi como é que a cena foi gravada ali naquele negócio meio vulcão e tal, mas eu tava muito empolgado naquele final. Eu tava com o cara junto ali querendo matar o outro e foda-se, tá ligado? Eu queria virar um nórdico naquele momento. Eu realmente me empolguei bastante. Mas outro lado, enquanto mulher, eu fiquei muito satisfeita de não ter que assistir uma cena de estupro, porque em muitas obras que querem esse realismo cru e violento, esse ato é usado como um acessório visual e nem sempre agrega ou impacta a trama. Então, ponto positivo pra The Northman. Eu acho que até rola a cena de estupro em The Northman, só que ela não é mostrada, né? Que é naquela cena inicial, quando eles invadem aquele vilarejo, sabe? Daí acontece de puxar uma mulher pro canto e tal, só que eles não chegam a mostrar. E nesse caso, pra mim, a omissão, ela faz sentido, assim. Eu também acho que não seria necessário em The Northman, que é um filme que já não apela nem pra violência, apelar pra esse tipo de cena, sabe? Calcula esse filme se fosse daquele diretor que tu adora lá, que tatuou fuck nos dedos. Ah, o retardado? Eu não lembro o nome dele agora. É o... Que de merda. Porra, velho. Sério que eu não vou lembrar o nome desse filho da puta? Lars von Trier. Lars von Trier, é isso. Se fosse o filme do Lars von Trier, ele ia ser só gente se comendo nos cantos dos lugares, entendeu? Era só paulada no pau e chute nas bolas. Era gente cortando piroca, botando piroca na boca do outro cara que foi morto e daí, ia ser só isso. Mas, cara, sabe o que eu vou dizer? Às vezes eu até gosto. Eu entendo o que a Mariana falou sobre a violência, que faltou eles mostrar e tal. Mas, cara, quando fica só na violência, só na violência, me irrita um pouquinho, tá ligado? É o mesmo problema que o Léo tem com peitos de graça no filme, tá ligado? Quando a parada é muito de graça, me irrita. Mas eu acho que nesse caso, eu fico com a mesma sensação dela, porque pra mim, nos momentos em que o Robert Eggers coloca isso, funciona. Eu não acho que fica too much, entendeu? Pra mim, fica melhor do que quando ele faz essa morte, às vezes, fora de cena, entende? Porque eu acho que não é uma parada tão apelativa, assim. Então... Qual cena violenta tu mais lembra do filme? Nenhuma. A cena que eu mais lembro de morte do filme é o final em que o cara corta a cabeça do vilão. Pô, mas daí tu tá maluco, né, Léo? Tu não lembrar do cara enfiar a espada no nariz do outro cortado, aí daí tu tá maluco, né? Essa cena é muito boa. Eu lembro também dele arremessando a lança e tal, mas não é uma cena necessariamente violenta, sabe? Mas eu entendo que ele grava muito bem esses momentos, sabe? E eu gostaria de ter visto mais deles. Esse filme aí... Eu não sou um cara que fica marcado por mortes, entendeu? Eu não lembro das mortes do Sexta-feira 13 e 8. Mas a experiência como um todo, pra mim, ela muda muito quando tem mais ou menos violência. Às vezes é positivo, às vezes é negativo. Pra mim, esse filme foi tão bem nos momentos em que ele tenta fazer violência que ele poderia ter tido mais, entendeu? E não significa que eu ia lembrar exatamente de como é a cena. Porque a própria morte do Oberyn... Bom, é que a morte do Oberyn é foda, porque ela é muito memorável, entendeu? E ela é muito inesperada também. Tipo assim, a morte do protagonista, ela é completamente esperada, entendeu? Eu realmente sabia que ele ia morrer naquela batalha final, entendeu? Porque ele tava todo fudido, né, pô? Exatamente. Mas assim, a sensação que fica desses momentos, ele é diferente, tá ligado? Bom, meninos, vou terminar de ouvir o episódio. Grande beijo e abraço. Mariana Wick, designer editorial. Li tudo o e-mail dela, né, pra saber o que ela é também, né? Boa.